Bora lá. Todo mundo ansiosa, todo mundo querendo saber. E ó, primeira coisa, nós vamos falar de um passo a passo que vai fazer com que você tenha a possibilidade de dobrar suas vendas. É esse passo a passo que eu quero te ensinar. Esse passo a passo que eu quero te ensinar. Então vamos lá. Primeira coisa, vendas não é jeito. Nós já falamos disso. Vendas não é jeito. Vendas não é o que a Bia acha, o que a Bia gosta, não. Vendas tem metodologia. Vendas tem processo. Vendas tem passo a passo. Ok? E é isso que eu quero que vocês aprendam hoje. Eu quero que vocês aprendam esse passo a passo. Esse começo, esse meio e esse fim. Começo, meio e fim. O que eu faço quando eu encontro o cliente, o que eu faço quando eu estou desenvolvendo o processo com o cliente, o que eu faço para fechar uma venda. Eu quero que vocês aprendam isso de forma hoje, obviamente, como um todo. E lá no curso de vendas, a partir do dia 26, a partir de segunda-feira que vem, a gente vai detalhar etapa por etapa. Mas hoje é importante que vocês aprendam o processo. Se alguém perguntar para você como que é um processo de venda, você tem que saber explicar depois dessa live. E isso vai começar a fazer sentido na tua cabeça. Você vai começar a lembrar de todas as suas negociações, de como você tem atendido o seu cliente, tá bom? Se você até hoje tá percebendo nessas semanas que você não segue um passo a passo, eu preciso que você tome bastante atenção no que eu vou te falar agora. Bastante atenção. O mercado atual não aceita mais pessoas amadoras. Não aceita mais empresárias amadoras. Não aceita mais vendedoras amadoras. Bia, por quê? Por que isso? Por que não aceita? Gente, o acesso à informação hoje está muito grande. O que eu quero dizer com isso? A internet trouxe informação para quem quiser. Ou seja, hoje o teu cliente tem informação. Hoje o teu concorrente tem informação. E como que você se diferencia num mercado onde a informação está disponível para todo mundo, os produtos e serviços estão muito parecidos, porque a informação está disponível. Como é que você se diferencia nesse modelo de mercado? Nessa atualidade? Anota aí. A diferenciação está na vendedora. A diferenciação está em você, empresária. Em você, vendedora. A diferenciação está em você. O que eu quero dizer com isso? A base de um processo de vendas, gente, é pessoa para pessoa. A base de um processo de vendas é de pessoa para pessoa. Só que, para que isso aconteça de forma efetiva, você precisa saber o que fazer, você precisa saber como fazer e você precisa saber quando fazer. O que fazer, por que fazer, como fazer, quando fazer. Olha quanta coisa a gente tem que entender antes mesmo de atender um cliente. Antes mesmo de abrir uma empresa. Bia do céu, não fala isso pra mim, eu já tô com a minha empresa aberta. Exatamente por isso que você tá aqui. E é exatamente por isso que eu quero te ajudar com o processo de vendas. Porque isso tem que estar muito claro para você no dia a dia, isso tem que fazer sentido na tua empresa. Ok? Então, primeira anotação antes de eu entrar no funil. Independente do que você venda, eu não sei o que você vende. Nós temos pessoas que vendem desde imóveis até semijoias, até cosméticos, até roupas. Eu não sei o que você vende. E não tem problema para mim. Não tem problema. Por quê? O que vai importar, o que você vende, o que vai importar, na hora, vai ser daqui uma semana lá no curso.
porque aí você vai entender qual é o teu modelo de vendas. Agora você precisa entender o processo como um todo. Ou seja, não se apegue no seu produto. Não se apegue no seu produto. Bia, eu vendo computador, não quero saber. Não importa. Você vai aprender o processo como um todo. As especificações do seu produto, você vai aprender comigo lá na próxima semana, no curso de vendas. A hora que você for montar o seu plano, realmente lá comigo. Aí você vai montar seu plano, aí você vai entender teu produto, teu modelo, aí sim. Hoje, nessa live, eu quero te ensinar o processo, tá bom? Não importa o que você venda, tá? Você vai aprender que tudo que eu falar para você vai fazer sentido no teu dia a dia. Você vai falar, caraca, faz sentido. Isso faz sentido para mim, tá bom? Eu quero que você pegue papel e caneta. Papel e caneta, porque eu vou compartilhar uma tela aqui, onde eu quero colocar o funil de vendas. Eu quero compartilhar essa tela, se eu encontrar, aqui com vocês, para não ficar dúvida. Me dá só um minuto, principalmente o pessoal que está aqui no Instagram, que eu consigo compartilhar a tela, tá, gente? Vocês estão vendo o pessoal do Instagram, ok? Vocês estão vendo, vocês estão conseguindo ver esse funil, ok? Quem tá no YouTube, eu tô compartilhando a foto de um funil, tá? Com as etapas para ficar mais fácil o entendimento. Vocês estão vendo esse funil? Gente, por que a gente chama de funil de vendas? Por que o processo de vendas foi denominado funil? Porque imagina só, vamos fazer essa alusão para a gente entender o conceito, tá? Funil, ele tem a boca larga em cima, ok? A boca larga vai afunilando lá embaixo. Vocês estão vendo o desenho do funil aqui? Ele tem uma boca bem larga e depois ele afunila. O que significa isso? Significa que um processo de vendas, a gente entende que se você atender 100 pessoas, provavelmente você não vai vender para 100. Por quê? São muitas variáveis para que a venda aconteça. No mínimo, você vai ter que passar por 6 etapas. Que são essas etapas que estão aqui dentro do funil, que vocês estão conseguindo ver comigo. No mínimo, você vai passar por essas etapas. Por que eu digo no mínimo? Porque provavelmente você vai fazer as outras etapas também para chegar nessa pessoa. Então, são muitas variáveis. A venda não acontece de uma hora para outra. A venda não acontece do nada. São muitas variáveis. Para que isso fique claro, a gente coloca esse processo dentro de um funil. Ok? Você tem que entender que você coloca pessoas dentro desse funil e que sai lá embaixo menos vendas. Normal, ok? É para ficar fácil o entendimento de vocês. O processo de vendas completo, ele tem 8 etapas. Anota aí. 8 etapas. O pessoal lá do YouTube que está dizendo que não está aparecendo, realmente, gente, eu não consigo compartilhar a foto aí com vocês do YouTube. Se vocês quiserem migrar para o Instagram, o pessoal tá conseguindo ver lá, tá bom, Maíla? Mas é a foto de um funil, basicamente é o desenho de um funil, tá bom? Agora vamos lá, vamos entender. São 8 etapas. Eu quero que vocês entendam etapa por etapa, ok? Etapa por etapa. Quem tiver no Instagram e tiver vendo essa imagem, faz o desenho aí no teu caderno, que depois você vai me marcar nos stories para eu saber que você acompanhou isso. Faz o desenho e vai fazendo essas anotações, ok? Primeira etapa que vocês estão vendo ali, antes mesmo de entrar no funil. Vocês estão vendo ali a primeira etapa? Planejamento. Vocês estão vendo escrito bem grande ali? Então, a primeira etapa da venda, a primeira etapa do funil, a primeira etapa de um processo de vendas, independente do que você venda, é o planejamento. O que é um planejamento, Bia? Ok, vamos lá. Planejamento é como você é mais produtiva. Um processo de planejamento é
Como eu consigo ser mais produtiva? Quais atividades eu tenho que fazer? Quais atividades eu tenho que fazer para que eu consiga vender mais? Como eu vou me preparar para essa venda? Que tipo de estudo de mercado eu tenho que fazer? Que informações a respeito do meu produto eu tenho que ter? Como eu me preparo? Então, coloca na frente de planejamento aí, ó, a palavra preparação. Colocaram? Na frente de planejamento, coloca a palavra preparação. Se hoje você sai fazendo as coisas sem preparação, sem pensar, tem um grande problema já logo no início. Porque você não sabe exatamente o que você tem que fazer. Você simplesmente sai fazendo, você vai atrás da demanda. A hora que você vê, você tá cheia de coisa. Você não... Sabe quando você termina o dia, que você fala assim, nossa, que dia pesado, parece que não deu nada certo. Muito provavelmente porque você não teve planejamento. Você não foi produtiva. Sabe por que eu digo isso, gente? Porque quem trabalha com o processo de vendas, não tem que trabalhar muito. Tem que vender muito. Quem trabalha com o processo de vendas, donas de empresa que tem um processo de vendas desenhado, não tem que trabalhar muito. Tem que vender muito, é diferente. Só que veja, como que você vai conseguir vender muito se nem se preparar para isso você sabe? Se nem elencar quais serão as atividades do seu dia. Se você não sabe dizer para mim qual é o perfil de cliente ideal da tua empresa, quem que você vai procurar, onde essas pessoas estão, onde essas empresas estão, tudo isso faz parte do planejamento, da sua preparação. Se hoje na tua cabeça você está analisando tudo que eu estou dizendo e você está falando assim, cara, eu não me preparo, eu saio na loucura do dia a dia. Aí eu chego na empresa, eu vou ver lá se eu tenho mensagem para eu responder cliente. E aí eu faço financeiro, aí eu misturo tudo. Tá? Se está acontecendo isso hoje, eu já estou contando para vocês. A primeira etapa do processo, você já está negligenciando. Você já está fazendo provavelmente de uma maneira que não está dando certo. Ou então, você nem está fazendo. Nem está fazendo. Eu não consigo ter um processo de vendas que me gere mais dinheiro, que me gere mais vendas, se não for pensado, se não for programado, se não for planejado. Fez sentido, gente? Então, a primeira etapa do processo de vendas é o planejamento. Planejamento. Depois vocês estão vendo aí? A segunda etapa de um processo é o que a gente chama de prospecção. Prospecção é o passo onde a gente precisa encontrar novos clientes. Porque se você não tiver cliente, você não vai ter venda. Se você não colocar cliente dentro desse funil, ele não vai sair lá embaixo com vendas. Você precisa encontrar cliente. Muitas vezes a gente fica refém do cliente nos procurar. E o cliente foi na minha loja. O cliente me mandou uma mensagem no Instagram. E você, ativamente, você está buscando o cliente? Você está levantando novas oportunidades? Você está gerando novas oportunidades? Isso é um processo de prospecção. Prospecção é levantar novos negócios. É buscar novos negócios. Pode ser dentro da sua carteira de clientes, pode ser com indicações de clientes, pode ser com clientes inativos. Pode ser com clientes novos que ainda não te conhecem.
Gente, são várias vertentes onde você pode buscar o teu cliente. Só que você precisa saber como faz isso, meu Deus. Porque se você não souber como faz isso, você pode ter a maior lista do mundo na tua mão. Não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque você não sabe como faz. Aí você vai ter o contato, tudo bem. Só que você não sabe como que chega, como que faz um contato, como que é um roteiro de prospecção. Um roteiro de prospecção. Tá ficando claro para vocês? Vocês precisam buscar novos negócios. E é o processo de prospecção. Anota aí na frente. Anota na frente. Buscar novas oportunidades. Tá bom? É isso. Depois que você encontrou esse cliente, você vai e passa para essa etapa que vocês estão vendo aí, que se chama abordagem. Legal, Bia, encontrei o cliente. Agora eu preciso me conectar com ele. Agora eu preciso ligar para ele. Agora eu preciso ir até ele. Agora eu preciso mandar uma mensagem no WhatsApp para ele. Agora eu preciso mandar uma mensagem no Instagram dele. Eu não sei qual vai ser o contato, mas a abordagem, a terceira etapa, que é a abordagem, coloca aí na frente para ficar fácil o entendimento de vocês, é o contato inicial. Contato inicial. É isso. Veja, o que acontece muito, gente? Tava falando com os clientes meus hoje, que eu tenho um treinamento aqui com uma empresa. As pessoas não sabem que tem um processo de abordagem, que tem uma maneira certa de você se conectar com a pessoa nesse contato inicial. As pessoas não perguntam nem o nome do cliente. Como que você vai querer ajudar alguém se você não sabe nem o nome do dito cujo? Fala para mim. E tudo isso está dentro desse processo de abordagem, de contato inicial. Você não sabe o nome do dito cujo, você não sabe a maneira como ele gosta de ser tratado, você não sabe porra nenhuma da vida dele. E aí você vira para ele normalmente aqui, nesse momento, e fala assim: como é que eu posso te ajudar? Certo? O que acontece na maioria das vezes? Não, fique em paz, só tô dando uma olhadinha. É isso, porque não conecta. Você precisa fazer amizade com essa pessoa, você precisa fazer com que essa pessoa vá com a tua cara. É nesse processo de abordagem, as pessoas simplesmente ignoram. Simplesmente ignoram esse passo. E veja, se não der liga na abordagem inicial, nesse contato inicial, não sai venda. Por isso que eu falo para vocês, a venda, o processo de vendas tem começo, meio e fim. Se você não presta atenção em se conectar com o cliente, em fazer da maneira como é bom para ele, como o perfil dele gosta, em ser educado, em se conectar, dificilmente essa pessoa vai comprar de você. Dificilmente. E aí, depois que você entende que você precisa conquistar a confiança do seu cliente no contato inicial, porque é aqui que você conquista a confiança dele, depois que você entende isso, você vai para o próximo passo. Vocês estão vendo, depois de abordagem, levantamento de necessidades. Você precisa entender qual é o problema dele. Você precisa entender o que ele quer. Você precisa entender o que ele espera, o que ele está procurando, o que ele gosta. Você precisa entender qual é a preferência dele. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês começaram a perceber que até agora
até agora, eu não falei de apresentar produto. Vocês conseguiram perceber isso? E ontem, quem estava na live comigo, aprendeu que o maior erro que empresárias cometem, que vendedoras cometem, é sair apresentando o produto de cara. Aí essa pessoa, ela ignora um processo de planejamento, ela ignora toda a preparação, a prospecção, onde ela vai buscar, como vai ser, qual é esse roteiro que eu vou ensinar para vocês na semana do curso de vendas. Eu não só vou ensinar um roteiro de prospecção para vocês, como eu vou dar exemplos. Eu vou dar roteiros prontos para vocês só adaptarem para o mercado de vocês lá no curso. Você tem que saber isso. Aí você ignora a abordagem, contato inicial, para você finge que nem existe. Aí você já pergunta como que eu te ajudo, como eu posso te ajudar, o cliente já dá uma negativa para você ali, e aí você já sai apresentando o produto. E você ignora praticamente todas as etapas de um início de uma venda. Tá fazendo sentido para vocês? Então, depois que você se conectar com esse cliente, depois que você souber o nome desse cliente, olha que coisa louca que eu tenho que falar aqui. Souber o nome desse cliente, se conectar com ele, entende? Depois que você fizer isso, você tem que levantar as necessidades. E levantar as necessidades é tão autoexplicativo. Você precisa conversar com esse cliente a ponto de entender o que ele quer, o que ele precisa, o que ele espera. Qual é o problema que ele está passando? Perfeito, gente? Então, você precisa, coloca aí, quarta etapa, levantamento de necessidades. Até agora, eu não falei de apresentação de produto. Eu não falei de preço. Eu não falei de apresentação de preço até agora. E olha como isso faz sentido. Depois que você aprende isso, você fala, cara do céu, como que até hoje eu não aplico isso na minha empresa? Se uma pessoa me atende, se preocupando comigo, fazendo a abordagem da forma que é interessante para mim, sabe? Mostrando para mim que quer me ajudar, fazendo as perguntas para que ela entenda a minha realidade, me colocando no centro do processo. E aí ela me pergunta, ela tem maior cuidado comigo, ela não tem pressa de apresentar o produto dela, porque isso não é no começo. Eu só vou te apresentar um produto se eu puder te ajudar com ele. Se eu não puder te ajudar com ele, eu não vou apresentar nada. Porque eu sigo um passo a passo. Vocês precisam seguir esse passo a passo, independente do que você venda. Por isso que eu estou dizendo para vocês, pouco me importa se você vende mídia, se você vende semijoia, se você vende relógio, se você vende elétrica. Não muda. Algumas adaptações de acordo com o perfil do produto e o perfil do cliente. Eu já falei para vocês que essas adaptações vocês vão aprender comigo lá no curso de vendas. Lá no curso de vendas, mas essa estrutura não muda, gente. E depois que você aprende isso de forma processual, de forma etapa por etapa, começo, meio e fim, é difícil você errar. É difícil. Porque isso faz sentido na tua cabeça. Você fala assim, meu Deus do céu, não fazia sentido nenhum o que eu estava fazendo. Não fazia sentido nenhum eu sair apresentando, dando o meu catálogo para o meu cliente escolher. Não faz sentido nenhum isso. Quando você entra nesse processo, você aprende isso. Ok? Então, veja. Depois de levantamento de necessidades, depois que você entendeu o produto dele,
Você entra na etapa que vocês estão vendo aí, apresentação da proposta, apresentação do teu produto, apresentação do teu serviço. Só depois, vocês estão percebendo que antes de você apresentar o teu produto, apresentar a tua proposta, o teu orçamento, você tem 4 etapas antes, necessariamente. 4 etapas antes. Só que também tem um processo para apresentar o produto. Não é assim, ó, olha, dá uma olhada aí na nossa loja e veja aí os móveis que a gente tem disponível. Olha, dá uma olhada no meu catálogo e veja aí o que você quer. Isso não é apresentar produto. Porque se eu estou fazendo um processo onde eu estou entendendo o que o meu cliente precisa e oferecendo uma solução para o problema dele, eu tenho que ser a pessoa que direciona na apresentação. Eu tenho que ser o médico que fala assim, ó, Bia, eu entendi a sua dor, eu entendi o seu problema. Para esse problema, você tem que tomar esse remédio específico de tanto em tantas horas durante tanto tempo. É assim que a gente faz uma apresentação de produto. Não é assim, ó. Ai, Bia, eu tô com 3 orçamentos aqui, vou te mandar no teu WhatsApp. Vou te mandar no seu WhatsApp aí 3 orçamentos. Aí você vê o que você prefere. Aí, o que você preferir, você me fala. Errado, errado. Liberei no meu YouTube, semana passada, se eu não me engano, uma aula que ensina assim, ó. Por que apresentar um único orçamento vai fazer você dobrar suas vendas? Quem ainda não assistiu, depois vai lá no meu YouTube. Tem mais de 50 minutos essa aula. Se eu fosse você, eu não perderia, porque lá eu explico detalhe por detalhe o porquê você tem que ser direta na sua apresentação. Se você ainda não assistiu, tá lá, de graça, disponível para você. Para que isso fique mais claro. Então, veja, eu apresento a minha proposta, eu apresento o meu produto, e somente depois eu apresento o preço. Vocês estão vendo ali, depois da apresentação da proposta? 6ª etapa, negociação. A negociação é depois da apresentação do produto. A negociação é depois do levantamento de necessidades. A negociação é depois da abordagem do contato inicial. O que normalmente as pessoas fazem? O cliente vai e pergunta pelo preço logo no início, porque isso é natural. Quando você vai pesquisar alguma coisa, você vai perguntar pelo preço, natural. Aí a empresária que é despreparada em vendas, a vendedora que é despreparada vai lá e passa o preço antes de tudo. Quer dizer, ela simplesmente ignorou todas as etapas. A apresentação do preço, gente, é a 6ª etapa. Você está na etapa de negociação. Negociação. Ou seja, ou você vai direcionar o teu processo dentro dessas etapas, ou você não vai vender. Mais uma vez, ou você aprende essas etapas e aplica no teu dia a dia, ou não tem mágica. Não tem sorte em vendas. Não tem. O que eu quero dizer para você, você está aqui, você quer resultado diferente, você quer dobrar suas vendas, você quer aumentar pra caceta o número de vendas da sua empresa. Isso é lindo. Só que eu já tô te dando caminho, eu já tô te explicando. Esse é o caminho. Você se planeja, você procura novas oportunidades, novos clientes, você faz o contato inicial com esses clientes, você entende o que eles precisam, você apresenta um produto para sarar essa dor deles, uma solução para essa dor deles,
E aí você negocia. E aí você negocia. Ok? Tá fazendo sentido isso? Pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, galera do Instagram, você só vai negociar na sexta etapa. Bia, mas o meu cliente já chega perguntando o preço. Eu sei, o meu também. O meu também, o meu cliente também já chega perguntando o preço. Só que se eu passo, eu cedi a pressão dele. Agora, se eu direciono, é outra história. Veja bem, meu cliente vem me procurando o preço. Bia, qual é o preço para você treinar minha equipe durante um mês? Ele me manda mensagem assim, meu cliente. Eu falo para ele assim, João, seguinte, antes de eu precificar para você, antes de eu te dar um preço, eu preciso entender que você precisa. Eu não consigo te dar um preço sem saber o que eu vou indicar para você. Para isso, eu preciso bater um papo com você. Eu preciso entender a sua ideia, eu preciso entender o teu cenário, eu preciso saber como que a tua equipe tá. Eu não consigo te passar um preço agora. Ah, Bia, mas você vende serviço, né? É mais fácil. Eu vendo roupa. A pessoa vê a minha peça lá no Instagram e já manda para mim. Quanto custa essa saia? Eu sei disso. Agora, se você não direciona no seguinte sentido: olá, muito prazer, eu sou a Bia, eu tô aqui para te ajudar. Qual é o teu nome, por favor? Ah, Maria. Maria, olha só, que bom que você se interessou por essa saia, fico muito feliz. Antes de eu te passar o preço, para a gente não ter um bate-papo assim tão informal, eu quero te fazer umas perguntas para saber se eu posso te ajudar de mais alguma forma. Tudo bem? Posso te perguntar? Podemos conversar? Quem faz isso, gente? Quem direciona o processo de vendas? Normalmente, pessoas que não conhecem o processo, que vendem do jeito que acham que deve vender, elas cedem às pressões do cliente. O que é ceder à pressão do cliente? É simples. O cliente pergunta o preço, ela vai lá e mostra. O cliente pede desconto, ela vai lá e dá. O cliente chora mais um pouco e fala que se você não fizer um valor X, ele não vai comprar. Aí você vai lá, se ferra e faz o valor X só para ele comprar. Quem não conhece o processo de vendas fica refém do seu cliente. Tá bom para você? Tá bom para você esse tamanho de problema? Você refém do seu cliente. Olha que problema para ser resolvido. Por que eu digo isso, gente? Porque se você não sabe o que fazer, por que fazer, como fazer, quando fazer, você simplesmente cede o que o cliente está te direcionando. E aí, quem toma conta do processo? É você ou o cliente? É o cliente. Aí ele toma conta de tudo, ele toma conta do seu processo, ele toma conta do teu faturamento, ele toma conta do teu lucro, ele toma conta da tua empresa. Portanto, gente, eu tô organizando tudo isso só para falar da negociação, tá? Só para falar da negociação. Se até hoje você tem o pensamento de que o teu cliente sempre tem razão, você tira isso da tua cabeça agora. Você tira isso da tua cabeça agora. O seu cliente não tem sempre razão. Não tem. Porque você é a pessoa preparada para ajudar esse cliente a resolver um problema que ele tem. Você é o especialista. Então não é ele que manda, não é ele que direciona o que tem que ser feito. Não é. Não é ele que sempre tem razão.
É você que tem que tomar conta disso. Só que quando você não conhece o processo, você não sabe das etapas, você não sabe as ferramentas, você não sabe como fazer, você vira refém do seu cliente. Tem ideia disso? Refém do seu cliente. E aí você fica naquele cagaço, naquele medo de não vender. Eu também eu ficava. Quando eu era refém de cliente, eu não sabia vender, eu também ficava. Porque eu não tinha certeza que eu ia vender, eu não sabia se eu ia vender ou não. Eu não sabia qual era a reação da cabeça da pessoa do outro lado. Ficava 100% da decisão na mão do cliente, eu me cagava de medo. Eu ficava crise de ansiedade a dar com pau, porque eu não tinha controle nenhum a respeito das minhas vendas. Eu não conseguia dormir à noite, porque eu não sabia no outro dia se o cliente ia comprar ou não, porque ele falava que ele ia voltar e não voltava. Aí eu ligava para ele e não atendia. Aí, vocês já sabem, né? Aquela vida estressada. Aquela vida cheia de medo. Aquela vida que ninguém merece passar, ninguém merece ter. Ninguém merece ter. Por quê? Se você que faz o teu trabalho, você não sabe controlar as suas vendas, você vai controlar o quê? Aí você já se prepara para terapia, prepara para tomar tarja vermelha, você prepara para entrar numa crise de ansiedade constante, porque quem não conhece o processo está fadado a ser refém do cliente. E sendo refém do cliente, você não tem controle nenhum a respeito da decisão dele. Só que donas de empresa que tem um processo, não é assim não, meu bem. Aqui não, meu filho. Aqui não. Aqui quem direciona sou eu. Aqui a especialista sou eu. Aqui quem sabe o que é melhor para você sou eu. E se você não valorizar isso, eu te coloco para fora. Com toda a educação do mundo. Com toda a classe. Com toda a educação do mundo. Não aqui, meu bem. Então, você entra num processo de negociação sabendo o que tem que ser feito, sabendo até onde você pode chegar, sabendo o que você vai pedir em troca para o seu cliente, caso ele te peça alguma facilidade. Ok? E só depois, gente, vem o processo de fechamento. Só depois da negociação. O que eu vejo acontecer muito? A pessoa pega lá e fala assim para mim: Bia, dá uma olhada aqui, tem esse catálogo, tem todos os meus produtos, eu estou com uma promoção muito legal, tem batom, tem não sei o quê, você dá uma olhada, tá? E aí, você me fala se você quiser ficar com algum produto, aí você dá uma olhada. Aí, passa 5 minutos. A pessoa ansiosa por natureza, lógico. E aí, vai fechar? Vai comprar alguma coisa? E aí, você vai fechar? Aí a pessoa já consegue ferrar com tudo, já estava ferrando e consegue ferrar com tudo ainda, querendo trazer o fechamento para frente da abordagem, para frente do levantamento de necessidades, para frente da apresentação da proposta. Ou seja, gente, o que eu estou querendo explicar para vocês, esse passo a passo, ele vai acontecer todas as vezes que você for vender algo para alguém. E esse passo a passo, ele acontece, de ordem cronológica. Então, a abordagem sempre tem que ser antes do levantamento de necessidades. O levantamento de necessidade sempre tem que acontecer antes de você apresentar a proposta. Como você vai apresentar uma proposta se você não sabe o que o cliente precisa? Não faz sentido. O teu processo de negociação tem que sempre vir depois que você apresentou a tua proposta. Porque como que você vai negociar com alguém algo
Se você não demonstrou o que ele vai ganhar com aquilo, se você não deixou claro para ele quais são os benefícios dele comprar, como você vai direcionar um processo para o fechamento se você não sabe nem se todas as etapas foram executadas? Ou seja, gente, o fechamento da venda, ele é só consequência de todas essas etapas. O fechamento da venda, ele só é consequência de todas essas etapas. Fez sentido? Só que eu falei para vocês que são 8 etapas. E eu falei 7 até agora. E por incrível que pareça, depois do fechamento tem a última etapa, que nós chamamos de pós-venda. Pós-venda, gente, vamos lá. O que significa? Eu preciso fidelizar esse cliente. Eu não posso vender para ele e simplesmente tchau, vai embora. Tchau. Eu não posso fazer isso. Eu preciso fidelizar esse cara. Eu fui lá no cliente hoje, né, que contei para vocês. Eu falei, e a lista de clientes que vocês venderam desde o começo do ano? Ele falou, não temos. Ah, então vocês não têm o contato dos próprios clientes? Galera que quis comprar com vocês? Não temos. Oi? Não temos. Gente, se você, depois de uma venda, não faz um cadastro desse cliente, não pega qual é a data de aniversário dele, não se preocupa em manter um relacionamento com ele depois, para ele comprar mais, porque ele já confiou em você, para você se relacionar com ele. Se você não faz isso hoje, você está perdendo muito, mas não é pouco, é muito dinheiro. Mas é muito dinheiro na mesa que vocês estão deixando. Quer dizer, o mais difícil é fazer a venda, porque para eu fazer a venda eu tenho que passar necessariamente por 7 etapas. O mais difícil é isso. Aí eu faço a venda e o que eu faço? O que eu faço? Tchau, cliente. Tchau, vai com Deus. Não precisa voltar mais não. Vai lá na concorrência agora, tá bom? E simplesmente esquece o cliente. Isso é uma questão insana da gente fazer. É insano fazer isso. Ou seja, a oitava etapa, pós-venda. Como que você fideliza esse cliente? Como que você mantém ele ativo na tua carteira? Como que você faz com que ele te indique novos clientes? Como você se relaciona com ele? Ok? Legal, gente? Então, veja. Eu vou fazer agora, para ficar claro para vocês, eu vou fazer o processo inverso, como se eu fosse cliente, tá? Eu vou fazer o processo inverso. Para eu receber uma ligação de pós-venda de uma empresa, eu preciso necessariamente ter comprado um produto, certo? Para eu decidir fechar essa negociação, comprar esse produto, eu preciso necessariamente saber as formas de pagamento e quanto eu vou ter que investir. Beleza? Para eu começar a negociar a respeito de um produto, eu preciso entender qual produto eu vou negociar. Eu preciso conhecer o produto. E para eu conhecer um produto, eu preciso saber que esse produto se adequa à minha necessidade, se adequa à minha realidade, ao que eu preciso. E para eu contar para alguém o que eu preciso confiar nessa pessoa. Eu não vou me abrir com quem eu não confio, em quem eu não confio. E para eu confiar nessa pessoa, ou eu, como cliente, preciso ir até a loja, ir até a empresa, ou essa pessoa precisa me encontrar. E para essa pessoa me encontrar, ela precisa se planejar, ela precisa saber quem eu sou, onde eu fico, onde eu estou. Fez sentido para vocês? Fez sentido para vocês? Eu quero muito que vocês compartilhem isso comigo.
Fez sentido isso, gente? Não tem como você simplesmente ignorar algumas etapas do funil. Elas necessariamente vão acontecer. Necessariamente vão acontecer. Se hoje, depois dessa aula, você teve a percepção que você tá fodida, porque você não sabia nada disso, você não faz nada disso. Calma, calma. Por isso que nós vamos fazer o curso de vendas. Por isso que nós vamos fazer o curso de vendas. Porque eu quero que você tenha um plano baseado em processo que funciona para você poder aplicar na sua empresa. Eu quero que você tenha isso. E de verdade, gente, vocês vão começar a perceber que sem isso não tem empresa. Sem isso não tem venda. Sem isso não tem dobro de venda. Sem isso não tem uma vida diferente para tua família. Sem isso não tem viagem no final do ano. Sem isso não tem nada. Sem isso não tem nada. Comecem a perceber isso, gente. Se eu pudesse pegar na mão de cada uma de vocês e falar o seguinte: pelo amor de Deus, só aprende a vender, que o teu negócio vai ser outro. Só aprende a vender, que a sua dor de cabeça vai ser muito menor, que as suas preocupações vão ser muito menor. Se eu pudesse pegar na tua mão, eu juro por Deus, nem que eu tivesse que dar tapa na tua bunda pra você andar. Sabe? Nem que se tivesse que dar tapa na bunda pra andar. Porque, gente, é o que eu tô falando pra vocês. Não se faz empresa de sucesso que não tem um processo de vendas. Não se faz empresa de sucesso sem um processo de vendas. Não se faz. E aí eu quero que vocês tenham essa consciência, porque decisões terão que ser tomadas a partir de hoje. Decisões terão que ser tomadas a partir de hoje. Hoje você percebeu, existe um processo, eu não faço esse processo. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. E se eu preciso fazer, eu preciso me comprometer a aprender, a aplicar e a aprimorar. Porque se você não se comprometer com isso, meu bem, sua conta vai continuar no vermelho, você vai ficar com dificuldade com a sua empresa, vai chegar uma hora que vai ser tanta responsabilidade nas suas costas que você vai falar assim, cara, é melhor eu fechar. Porque se eu quebrar, eu vou afundar mais ainda. Você imagina isso? E aí você encontra um processo desse, eu te mostro isso, eu te provo isso. E a decisão tem que ser tomada. A decisão tem que ser tomada. Ou seja, tem que aplicar isso. Tem que aplicar isso. Legal, gente? Eu espero de coração que essa live tenha mexido com vocês. Espero mesmo, porque depois que eu aprendi isso, que eu entendi esse processo e que eu comecei a aplicar esse processo, eu vi a minha vida mudar da água para o vinho.